nós já voltamos e hoje a nossa conversa é com o Dr. Pedro Birsan, cirurgião plástico, e nós estamos falando sobre as cirurgias plásticas reparadoras. Já mandou sua pergunta pra gente? Eu ainda estou esperando, hein? Tem tempo. O nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Então, doutor, falei da cirurgia bariátrica, né, de perda de peso, e depois as pessoas vão perdendo peso, vai tendo aquele excesso de pele, né? Quais são as cirurgias reparadoras nesses casos? É verdade, né? O tratamento da obesidade é extremamente importante em termos de saúde, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Mas depois que a gente perde uma quantidade maior de peso, a pele não consegue acompanhar, acaba sobrando, né, mais ou menos de acordo com cada paciente, mas é muito frequente que haja esse excesso de pele que muitas vezes incomoda bastante. Né? Então, depois do surgimento da cirurgia bariátrica, que a gente aumentou muito o número de pacientes nessa situação, as técnicas foram se adaptando das cirurgias estéticas tradicionais para as cirurgias pós-bariátricas, né? Então, a gente trata o excesso de pele do abdômen, das mamas, dos braços, da coxa, do rosto. O rosto se modifica muito. Um dos caracteres mais importantes no envelhecimento facial é a perda de volume, né? Então, quando você tem essa perda de peso muito grande, tem uma perda de volume na face, e a cirurgia de face também ajuda bastante a melhorar o aspecto pós-cirurgia bariátrica. Então, praticamente todas as regiões do corpo em que a pele tem o hábito, digamos assim, de ficar em excesso depois da bariátrica podem ser tratadas com a cirurgia plástica. E nesse caso, para uma melhor recuperação do paciente, claro, é indicada a atividade física, mas isso vai ajudar no fortalecimento dos músculos e pode ajudar também na recuperação num pós-cirúrgico? Com certeza, né? O exercício físico, a tonificação muscular é importante em qualquer cirurgia plástica corporal, né? No caso da cirurgia plástica pós-bariátrica, é ainda mais importante, porque a pele do paciente que teve obesidade, que já foi mais gordinho, ela sofreu um estiramento muito grande, então ela perde muito da sua capacidade de retração, de se adequar ao formato do corpo, né? Então, se a gente consegue, além de tirar o excesso, entre aspas, preencher esse volume com uma musculatura mais desenvolvida, mais definida, isso ajuda demais no resultado. Claro, tem aquele período de pós-operatório, né, em que a gente não tem nem condições e nem deve realizar atividades físicas para tomar os cuidados com a própria cirurgia. Mas depois que ele passa, né, a academia ou a atividade física preferida é extremamente importante. Uhum. E a cirurgia plástica reparadora também está muito presente na oncologia, né, doutor? Acho que o caso mais falado é da reconstrução de mama, né, depois de mastectomia. Uhum. Mas como que é essa reconstrução? Para a gente entender, por exemplo, que a gente havia dito a expansão de tecido, é uma coisa utilizada? Sim. Como que é? Sim, é assim. A mastectomia, muitas vezes, vai retirar todo o volume da mama, né? Tanto a glândula, muitas vezes até a pele, né? Dependendo da extensão da lesão, das características do tumor de mama. Então, a reconstrução pode incluir diversas opções técnicas. A expansão de tecido é uma delas, né? A gente tem um remanescente de pele e pode incluir um expansor que vai ser inflado aos pouquinhos para que essa mama volte a ficar mais parecida possível com a mama contralateral, mama normal, né? Esse expansor pode ser definitivo, ficar lá depois de ser inflado como uma prótese, né? Ou ser retirado. E a gente tem outras opções também, né? Como os retalhos, que eu falei lá no começo, a gente pode usar um retalho de pele que vem das costas, um retalho que vem do abdômen, retalhos microcirúrgicos que vêm de outras regiões do corpo, né? E até a inclusão de próteses de silicone mesmo, né? Com o diagnóstico mais precoce, com os tratamentos mais avançados e menos invasivos, as ressecções de tecido foram ficando cada vez menores. Então, é muito frequente que a gente consiga fazer a reconstrução de mama no mesmo tempo da mastectomia, ou seja, na mesma cirurgia, com o uso de próteses ou de expansores definitivos. E nos casos mais graves, mais avançados, com os retalhos. Em toda cirurgia é comum haver uma perda de sensibilidade temporária na região da cirurgia, né? Como que é isso no caso da cirurgia plástica? Por exemplo, uma mama, seja uma reparadora ou mesmo a plástica por estética.
Isso afeta a sensibilidade? Pode afetar? Pode afetar, sim, né? Sempre que a gente faz uma cirurgia, especificamente na mama, mas em qualquer outra região, pode haver uma mudança de sensibilidade. Claro que isso é levado em consideração, né, no nosso planejamento cirúrgico. Então, existe uma distribuição habitual das terminações nervosas, né, uma inervação, como a gente chama, habitual de cada órgão, da mama, do rosto, do nariz, né? Então, a gente procura respeitar essa inervação para manter o máximo de sensibilidade, ou a sensibilidade mais próxima do normal possível. Mas, eventualmente, um ou outro paciente pode ter uma variação dessa inervação, não tem como a gente saber de antemão, né? E isso pode levar a algum tipo de alteração de sensibilidade, tanto para a hipoestesia, que seria a redução da sensibilidade, quanto, eventualmente, até uma hiperestesia, uma sensibilidade aumentada. Não é comum, é uma situação mais incomum, justamente porque a gente procura respeitar os trajetos dos nervos, mas pode acontecer, as mudanças de sensibilidade fazem parte da cirurgia plástica. E a cirurgia plástica, assim, hoje, idosos têm procurado com essa função também reparadora, em algum caso? Tem esse perfil de paciente também? Temos o perfil de paciente de mais idade, sim. Né? Algumas cirurgias, por exemplo, são muito mais realizadas nos pacientes com mais de 60 anos. Né? As cirurgias de pálpebra, por exemplo, as blefaroplastias, né? As cirurgias de face, né? Rejuvenescimento facial, tirar o excesso de pele, corrigir a flacidez muscular, também são muito frequentes. Né? As mesmas cirurgias de mama, né? O lifting de mamas, ou mastopexia, como a gente chama, com ou sem próteses, são bastante frequentes nessa população. O pré-requisito para se realizar uma cirurgia plástica é ter boa saúde, né? Então, os idosos estão ficando cada vez mais bem cuidados por eles mesmos, né? Cada vez com a saúde melhor. Então, eles estão vivendo mais, melhor e aproveitando essa oportunidade para dar uma melhorada. E você falou dessa questão da pálpebra, por exemplo, que é estética, mas em alguns casos ela realmente é reparadora. Sim, porque afeta a visão, né? Afeta a visão, atrapalha o campo visual, né? Provoca um cansaço muito grande ao longo do dia, um uso muito grande da musculatura frontal, né? Para compensar o peso das pálpebras. Então, muitas vezes, né? Com a senilidade, com o tempo, a musculatura da pálpebra, que é muito fininha, muito delicada, né? Vai perdendo a sua eficiência. Então, o excesso de pele e a queda das pálpebras pode mesmo incomodar e ser uma questão de reparo mesmo, não só estético. Isso é um aspecto hereditário ou não? Pode acontecer com todo mundo, porque realmente é uma área que a gente utiliza bastante. Seja para ler, para dirigir, para tudo, a gente está precisando dos olhos. Mexendo nos olhos, né? Tem as duas coisas, né? Os dois fatores, duas questões. Existem famílias que já desde a adolescência, desde a idade adulta jovem, os pacientes se queixam de excesso de pele, às vezes a cirurgia é feita até mais precocemente. Como também com o passar dos anos, como eu mencionei, existe a fraqueza da musculatura, né? A ptose, a queda da pele, a flacidez da pele, que vai provocar essa queda, esse incômodo da pálpebra. Então, existem as duas situações. Claro, quando elas estão juntas, o dano é um pouco maior e mais precoce, mas pode acontecer isoladamente também. E isso me leva para uma outra questão. É comum hoje, profissionais médicos de outras áreas, a gente vê isso até com uma certa frequência, invadindo esse espaço da cirurgia plástica? Infelizmente, isso tem acontecido mesmo, né? A cirurgia plástica é uma especialidade extremamente ampla, como nós estamos vendo aqui, falando de algumas coisinhas da reparadora. Né? A formação do cirurgião plástico demora no mínimo 11 anos. É uma das formações mais longas da medicina. Não existe nenhuma outra especialidade que faça ou que se proponha a fazer esses procedimentos que tenha uma formação tão longa e tão focada na estética, né? Mesmo as cirurgias reparadoras, como a gente já reforçou várias vezes, tem um caráter estético. Então, cirurgias plásticas, estéticas ou reparadoras devem ser sempre feitas por um cirurgião plástico, né? Pelas características anatômicas, pela experiência cirúrgica, né? Pela harmonia. Então, não adianta
eu fazer o mesmo nariz para todo mundo, né? Porque a beleza do seu nariz vai depender da combinação que ele tem com o seu queixo, da posição em relação aos olhos, do tamanho da sua boca, da cor da sua pele, das características familiares que você traz, né? Então, essa visão global, estética, é praticamente exclusiva do cirurgião plástico pela sua formação, né? Infelizmente, a gente vê algumas outras especialidades se aventurando nessa área e, infelizmente, com alguns resultados não tão desejáveis. Então, por exemplo, uma cirurgia de pálpebra, cirurgião plástico, retirada de uma pinta, sim. Cirurgião plástico, sim. Tudo isso. É o ideal, né? Sempre que houver um objetivo estético na cirurgia, o profissional mais adequado é o cirurgião plástico. E ainda nessa questão da oncologia, voltando, né, um pouco, tem a questão do câncer de pele, que também, como que é esse trabalho? Porque não necessariamente no câncer de pele a pessoa tem que fazer uma cirurgia, né? Às vezes com cremes, com alguns outros tratamentos é possível fazer a recuperação. Em qual momento o cirurgião plástico é acionado? Assim, o tratamento que a gente considera como padrão ouro, né, o tratamento de referência para os tumores de pele, que são os cânceres mais frequentes no mundo inteiro, né, é a retirada cirúrgica mesmo, né? Algumas situações em que existe uma alteração pré-maligna ou uma lesão muito pequena podem ser tratados com outras opções, como crioterapia, laser terapia, né, e outras abordagens menos invasivas. Mas os tumores maior que 3, 4 milímetros devem sempre ser retirados e reconstruídos da forma que a região permitir, né? De acordo com as características da região. Os tumores nasais, por exemplo, os tumores de couro cabeludo, têm uma reconstrução um pouco mais difícil do que uma lesão de braço, né? O grande, digamos assim, desafio é que são exatamente essas regiões fotoexpostas, ou seja, que estão muito expostas ao sol, que têm uma predisposição muito maior ao desenvolvimento do câncer de pele, né? Nariz, orelha, couro cabeludo, face, né? Então, qualquer pintinha diferente, qualquer manchinha que não resolve, uma casquinha que aparece e desaparece, aparece e desaparece, um machucadinho que coça e sangra com frequência, deve sempre ser avaliado por um cirurgião plástico, um dermatologista, e para a gente poder fazer a retirada precoce, evitar que ele cresça muito. Ok. A gente continua daqui a pouquinho, então. Nós vamos para o nosso último intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco mais sobre as cirurgias plásticas reparadoras.